É porque a Bíblia nos chama de administradores da graça de Deus. Vocês sabiam que eu e você, Igreja de Cristo, eu falo Igreja de Cristo porque talvez sua igreja seja Assembleia de Deus, seja batista, seja presbiteriana, não sei de que igreja que você é. Então, quando eu me refiro à Igreja de Cristo, é todos aqueles que um dia creram e receberam Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Então, sempre quando eu me refiro à Igreja de Cristo, eu estou falando não com uma denominação em si, mas com aquela igreja amada que vai ser resgatada um dia, arrebatada por Jesus. E é isso, 1 Pedro 4,10. E a minha pergunta para você é: como que você tem administrado a graça de Deus na sua vida? Não precisa que eu explique o que é graça, né? Todo mundo já sabe, mas uma coisa que a gente gosta, que a gente sempre, quando vê graça, a gente fala graça, favor não merecido. Só que a graça, ela é multiforme. A graça, ela nos cerca de todas as maneiras possíveis para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos proteger. Mas a principal função da graça, ela é, além de nos salvar, é o serviço, né? É servir o irmão, servir o próximo. Não existe alguém cheio da graça de Deus que vive de braços cruzados, sem fazer nada, que não sente vontade de servir. Quem está cheio da graça de Deus tem energia do céu suficiente para servir, para fazer coisas para si, mas principalmente fazer coisas para o outro, porque a graça, ela é um dom. Geralmente, quando se fala em dom, você já pensa, cada um tem seu dom. Realmente, uns têm dom de cantar, outros têm dom de tocar, outros têm dom de pregar. Cada um tem seu dom. Cada um tem seu dom, seu talento. Só que a graça de Deus, ela é um dom que todos têm. É um dom de Deus que Ele nos concede, que Ele nos dá. Então, por mais que talvez você não tenha o dom de cantar, o dom da graça você tem. Por mais que você não tenha o dom de pregar, o dom da graça você tem. Então, sempre quando você olhar e ver o dom da graça, esse dom é o dom do serviço. E aqui em 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu, para servir aos outros, administrando a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu amo muito essa questão da graça de Deus ter múltiplas formas. É porque às vezes a gente se acostuma tanto com o diálogo, a forma de falar crentez, e a gente relaciona a graça de Deus apenas com a salvação. E a graça de Deus é um dom que tem múltiplas formas. E a Bíblia está dizendo aqui, em 1 Pedro 4,10, fala que nós temos na nossa mão o poder de administrar essa graça. E aí essa é a minha pergunta: como que você tem administrado a graça de Deus? E tem uma frase célebre que fala assim: onde existe um cansado, sempre tem um escorado, sempre tem um folgado. Então, quando se refere à Igreja de Cristo, quando se refere às relações, existe um extremismo nessa administração. Existe aquele que administra a graça de Deus carregando tudo nas costas. Tudo ele quer fazer, tudo ele faz. E quando você assume tudo para fazer, você fala, mas é que a Bíblia fala. A Bíblia fala, Fernanda, não é que eu quero fazer tudo sozinho. É que a Bíblia fala que tudo que vem na minha mão é para eu fazer. Então a pessoa pega a Bíblia e começa a justificar as suas coisas. E já tem aquele extremista que não faz porque tem alguém fazendo. Sempre quando ele vai, tem muita gente ajudando lá na igreja. Eu fui lá, mas tem tanta gente, o povo está até de braço cruzado. Não percebe que existe uma outra área, existe um outro lugar. A graça de Deus, ela é multiforme. Você pode ser útil
de múltiplas maneiras, de multiformes jeitos. Não é só de um jeito. A graça não veio só para fazer uma coisa. A graça de Jesus, ela não é só para salvar sua vida da condenação eterna. A graça de Jesus é para você trazer cura. E para você ser cura de Deus, um com o outro, um na vida do outro, um servindo o outro. Mas o problema é que quando você não é alguém que está sobrecarregado, porque está carregando o serviço, tudo você faz sozinho. Porque você acha que você faz mais rápido, porque você acha que você faz bem feito. E acaba que eu me lembrei da minha filha, quando a minha filha estudava assim, de criança na escola, ela não gostava de fazer trabalho em grupo. Porque sempre tinha alguém que fazia mal feito, sempre tinha alguém que não fazia. E acabava que a agenda da minha filha era muito apertada. Ela fazia acrobática, fazia natação, fazia não sei o quê, fazia música. E ainda dava meia-noite, eu e ela sentadas na mesa, fazendo um trabalho que deveria ser em grupo. E ela fazendo sozinha. Porque ela não queria tirar uma nota baixa. Então ela fazia sozinha o trabalho de todo mundo, para poder, porque ela queria que o trabalho dela tivesse bem feito. Então ela era muito caprichosa. Então você olhava assim os trabalhos, o caderno da Luísa era assim de dar gosto. Mas às vezes o trabalho em grupo, ele mostra as debilidades e as falhas das pessoas. E num grupo muitos não vão executar direito, alguns vão deixar de ir, de cumprir, de fazer. Mas por que às vezes nós ficamos sobrecarregados? Porque nós não queremos que as coisas caiam. Nós não queremos que as coisas deem errado. Porque a gente não entende que muitas vezes é necessário que dê errado. É necessário que fique sem fazer. Para que as coisas sejam... para que o entendimento seja mudado. E para que as responsabilidades de todo mundo sejam expostas, quem fez, quem não fez, porque isso é cura, é para trazer cura, renovo. Isso eu estou falando na igreja, mas pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa. Quantas mulheres estão hoje sobrecarregadas porque não deixou o marido fazer, porque o marido não faz bem feito, não deixou o filho fazer porque o filho faz mal feito. Todos nós temos dons, todos nós temos talento, todos nós temos tarefa, todos nós temos que executar. E se você executa a tarefa de todo mundo, as pessoas não vão crescer, você impede as pessoas de crescer, você impede as pessoas de amadurecer. Porque o erro é que nos torna frágeis, expostos e nos faz mudar as nossas atitudes, nos faz crescer. Mas quantas vezes eu e você, eu tô falando eu porque eu fui dessas, querendo que algo dê muito certo, a gente faz o trabalho de todo mundo. Faz o trabalho de todo mundo. Posso dizer, você não está administrando a graça de Deus como um bom administrador. Você está indo na força do seu braço, querendo que o projeto dê certo. E quantas vezes projetos que no plano de Deus era para dar errado, porque o projeto ele é composto de pessoas imperfeitas, então possivelmente muita coisa vai dar errado, muita coisa vai dar ruim, mas você com sua perfeição fez o trabalho de todo mundo. E aí você está sobrecarregado, e aí você está doente nas suas emoções. Porque quanta coisa você teve que renunciar, quantas pessoas você teve que tratar mal, quantas vezes você foi grosso sem educação e você colocou tudo na conta do seu serviço, mas eu estou fazendo para Deus. Deus merece o melhor, Deus merece o excelente. E nós não sabemos administrar caos, gente. A gente não quer que torne um caos as coisas, porque nós não aceitamos o caos na nossa vida. Mas é justamente o caos que o Espírito Santo é especialista em administrar. No caos, o Espírito Santo conserta quem precisa ser consertado, renova quem precisa ser renovado. Então, você não tem sido um bom administrador
se você tem feito o serviço de outras pessoas. Se você tem carregado o peso de outras pessoas. Você tem sido um péssimo administrador. Porque você precisa entender que o seu dom, ele tem que ser entregue. O seu dom, o seu talento, a sua entrega, ela é só sua, ela é individual. Se você entrega o seu e entrega o do outro, e o do outro, e o do outro, eu vou te falar assim, o corpo, ele vai colocando uma conta, vai fazendo uma conta. E um dia essa conta vai chegar e não vai cobrar daquele que não fez, vai cobrar de você que fez no lugar do outro. Você fala, Fernanda, mas eu não vou deixar sem fazer. Antes de você sair por aí, administrando a graça de Deus de forma equivocada, assumindo tarefas que não são suas, carregando peso que não são seus, tenha uma vida de oração. Se você tiver uma vida de oração, você vai saber administrar. Tem projeto que você vai olhar assim, você vai falar, ih, vai dar ruim. Porque as pessoas não estão fazendo. E você não entende? Deus prefere que dê ruim para que Ele faça um milagre e mude o entendimento, para que as coisas começam a se encaixar. E você, quando você fica no seu lugar de administrar o que Deus colocou na tua mão, com a multiforme graça de Deus, e aí o que acontece? Você vai deixar Deus consertar as pessoas. Olha que maravilhoso! Você vai deixar Deus trabalhar na vida das pessoas. E às vezes precisa vir o caos. Se o caos não chega, se você não solta o controle, o caos não chega. E para você que às vezes é o extremista, é o escorado. Ah, não, fui lá fazer, mas já fez. Né? Às vezes em casa a mãe pede para fazer as coisas, tem até memes, né? Diz que a esposa pede para o marido fazer o negócio, e conta 1 minuto, ela vai lá e faz, ela não espera para o marido fazer. Ah, Fernanda, já aconteceu, meu marido não conserta uma torneira, ficou anos sem consertar. E aí você vai e faz. Eu não tô falando pra você não fazer, eu só tô falando para você ter uma vida de oração. Porque quando você tem uma vida de oração, quando você tem um estilo de vida de oração, você para de fazer o que não é para você fazer, e você começa a ser um bom administrador da graça de Deus. Faz o que está na tua mão para fazer. Lá em Efésios 2:8 fala, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Gente, a graça, ela não vem de mim, de você. Ela é um dom de Deus. E Deus nos dá o privilégio e a honra de administrar. Como se administra? Com uma vida de oração. Você sabe quanto que você vai poder se entregar num projeto? Que às vezes você vê que vai dar ruim e o Espírito Santo fala, deixa dar ruim. A responsabilidade de quem fazer não fez, vai dar ruim. Mas não se preocupe, eu estou no controle, eu estou trabalhando. O trabalho é dele. A família é dele. Então, e lá em Colossenses 3:23 e 24, que é o versículo que muitos pegam de base para justificar as suas multitarefas, os seus multipesos que saem arrastando, é o seguinte. Tem gente que chega para mim e fala assim, Fernanda, mas a Bíblia diz que tudo que vier à nossa mão para fazer, nós temos que fazer. Aí eu falo, mas a Bíblia diz também, nesse mesmo versículo, o seguinte. Colossenses 3:23, decore esse texto e guarde seu coração. Diz assim, tudo que vier na sua mão para... Não, calma, eu misturei os textos, calma. Colossenses 3:23 fala que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer como para o Senhor, não para as pessoas. As pessoas não merecem o seu excelente, as pessoas não merecem a sua entrega, as pessoas não merecem que você vire uma noite trabalhando. O único merecedor de todo o nosso esforço é Deus. Por que a gente precisa fazer como para o Senhor? Para que nós paremos de ficar esperando recompensa das pessoas. A nossa recompensa é o Senhor quem nos dá.
Então, é isso que eu estava falando, que a gente tem que fazer para Deus, não para as pessoas, porque as pessoas nunca vão conseguir agradecer você pelo seu esforço o suficiente. Sabe por quê? Cada um fica satisfeito com um tipo de elogio. Cada um se sente abraçado na alma com um certo tipo de agradecimento. E a pessoa com que você fez o favor ou se entregou no projeto não tem ideia qual que é o tamanho da sede da sua alma do elogio. Não sabe o quanto o elogio, que tipo de elogio vai deixar você satisfeito. Por isso que você precisa fazer para Deus, porque Deus é o único que conhece a sede da sua alma e sabe exatamente o que a sua alma precisa para estar satisfeita e plena nele. Agora vai chegar o versículo que eu estava dizendo antes, gente. É Eclesiastes 10:10. Esse versículo que as pessoas pegam e falam assim, a Bíblia fala que tudo que vier para nossa mão eu tenho que fazer. Tudo que vier à tua mão para fazer, faz. Eu falo, mas nesse mesmo versículo, é isso que eu queria dizer antes. Diz o seguinte, Eclesiastes 10:10. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o. Aí chega a parte do versículo que ninguém presta atenção. Conforme as tuas forças. Conforme as tuas forças. Quais são suas forças? As suas forças é a que você tem no seu corpo e a força que você tem em Deus disponível para você. A força em Deus nós sempre teremos, mas às vezes o nosso corpo está padecendo. Às vezes o seu corpo, a sua estrutura não está suportando ficar naquele ambiente, trabalhando daquela forma, daquele jeito. Então, você tem a força de Deus disponível, mas você precisa da sua força, com a força de Deus para executar qualquer coisa na sua vida. Então, às vezes você não tem mais, acabou, esgotou. E você continua insistindo, continua fazendo tudo que vem na sua mão. É para fazer, vou fazer, faça aqui. E acaba que você vai deixar alguma área da sua vida sem a sua presença, sem o seu esforço. Algum lugar da sua vida, algum lugar na sua família, em algum lugar, você vai deixar faltar o excelente que Deus queria que você deixasse. Porque não é possível, você não é uma máquina, você não consegue ficar o tempo todo fazendo tudo que vem na tua mão. Tudo que aparece para fazer, você vai fazer. Chega um momento que a conta vai chegar, a conta da saúde. E aí fala assim, mas, oh meu Deus, mas eu fiz tudo para o Senhor, eu criei meus filhos, eu fiz tudo. Você fez tudo certo. Mas nem sempre tudo que você faz certo é o que Deus quer que você faça. Às vezes Deus quer que você tire a mão, que você fique calado, que você feche a boca. Muitas vezes você vai administrar melhor a graça de Deus apenas observando. Mas como saber o limite de até onde ir, até onde eu devo ajudar, até onde eu devo me afastar, até onde eu preciso deixar que as pessoas se virem sozinhas, até onde eu preciso... Com uma vida de oração. Tem muitas pessoas trabalhando para Deus sem ter tempo para Ele. Muitas vezes você está com uma loucura. Tanto no seu trabalho, quanto na sua casa, quanto na igreja. Você tem uma vida de extremo esforço e trabalho, mas não tem uma vida de oração. E aí o que acontece? O seu estilo de trabalhar não está sendo o estilo que agrada a Deus. Porque lá em 1 Pedro 4,10 fala, cada um exerça o dom que recebeu. O dom que você recebeu. Não o dom que você recebeu, mas o dom que está na vida do outro. E o dom que você recebeu não é para você receber aplausos, porque muitas vezes você vai entregar seu dom e talento, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser abençoadas e você nunca vai ser conhecido nessa terra. Você nunca vai ser aplaudido. Por isso que Deus falou, faz para mim. Faz para mim. Porque todo o aplauso que tem na terra também pode vir de volta o cancelamento, né?
Todas as pessoas que são expostas no nosso meio, por exemplo, cristão, quantas vezes são aplaudidos, colocados lá no altar, mas também assim, falou uma palavra ou fez uma coisa, a pessoa despenca no crédito popular. Eu quero dizer para você que, para Deus, não interessa se você está no oculto, se você está no anonimato, se você está lá em cima. Deus te vê, Deus reconhece você. E Ele é o que dá a herança que você precisa receber para ter sua vida plena. O que é herança, gente? A herança, nós somos herdeiros e co-herdeiros do reino. Não um reino que um dia você vai viver depois que você morrer. Porque o reino, Deus nos traz o céu até aqui, traz a eternidade até aqui, para que a gente consiga entender. Acho que o melhor presente do reino para nós é nós conseguirmos olhar as situações sem o sofrimento, entender o porquê que aconteceu aquilo, porquê que não deu certo aquilo, é olhar para o caos e não se desesperar porque fala, o caos é para mim, mas jamais será um caos para Deus. Jamais será um caos para Deus. Então, tudo que vier para você fazer na sua mão, você precisa fazer conforme as suas forças. Mas precisa fazer. Porque esse mesmo texto fala assim, porque o lugar para a sepultura, depois da morte, não tem trabalho, não tem sabedoria. Então, a gente tem que aproveitar enquanto a gente está vivo para trabalhar, para fazer o que é para a gente fazer. E você só vai descobrir o seu limite de entrega do seu talento se você tiver uma vida de oração. Não existe uma forma de você administrar a graça de Deus com equilíbrio sem a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo em você, que é vaso de barro, precisa de gastar tempo com Deus. Se você não gasta tempo com Deus, se você não tem um estilo de vida de oração... E o que é um estilo de vida de oração? Não é alguém que passa, ora, fala com Deus e coloca diante dele só as suas coisas. Você precisa, nesse seu estilo de oração, interceder pelos seus irmãos. Isso tem que ser um prazer para você. É uma honra a gente poder orar por um irmão. Se você falar, eu tenho um estilo de vida, mas você na oração você só ora por você, só fica pedindo coisa. Não, eu adoro a Deus. A melhor forma que tem de você adorar a Deus é intercedendo pelos seus irmãos. Deus se sente adorado, Deus se sente desejado por nós. Sabe, quando vem um irmãozinho na tua mente, não é só porque você está lembrando dele. Ele está precisando da sua oração. Ele precisa que você pare de fazer seu almoço, desliga ali o fogo um pouquinho e clame pela vida dele. Não é aleatoriamente que um irmão que você não vê há anos, de repente se lembrou de uma coisa. É para você orar, é para você interceder. Tenha a vida de oração. Lá em Marcos 12:43, para fechar essa live, sempre quando vai falar de voluntariado, sempre quando vai falar de serviço a Deus, de administrar a graça de Deus corretamente, sabe de quem eu me lembro? Dessa mulher aqui, Marcos 12:43. A viúva pobre. A viúva pobre não fez dívidas para dar a oferta dela. A viúva pobre não pediu dinheiro emprestado para dar a oferta dela. A viúva pobre, se ela fosse fazer uma pesquisa e dissesse assim, gente, eu só tô com essas moedas aqui, eu dou ou não dou? Talvez muitos iam olhar e falar assim, você vai passar vergonha, porque é pouco demais essas moedas que você tem. Só que o que acontece, gente? Ela não perguntou para ninguém. Ela falou, é isso que eu tenho. E o que eu tenho eu vou entregar. É isso que Deus considera de valor, quando você entrega tudo que você tem. Todo o seu talento. Você está administrando bem a graça de Deus. E essa administração de talentos nunca vai ser para servir você mesmo. Nunca vai ser para servir a si mesmo. Sempre será para servir a Deus e sempre será para servir o outro. E aquela viúva pobre jogou ali as moedinhas dela. E Jesus, olhando para os discípulos, falou assim, afirmo-lhes, com toda certeza, esta viúva pobre deu mais do que qualquer pessoa neste lugar. Ela deu algo dela.
Ela entregou dela. E ela entregou o máximo. E isso Deus recebe como aroma suave de alguém que soube administrar a graça de Deus. Então, não fique no extremo de, eu fui ajudar, eu vou fazer, mas minha esposa corre e faz na frente. Coloque seu coração diante de Deus, no estilo de vida de oração. Você não vai esperar mais que a sua esposa assuma tudo, faça tudo. Você vai se colocar como profeta do Senhor na sua casa e vai deixar de sobrecarregar sua esposa. Sabe, você, mãe, vai parar de mimar seus filhos, fazendo tudo para eles. Você vai deixar eles fazerem do jeito deles, dar a entrega deles, a contribuição deles no lar. Não vai ser perfeito como você faria, mas vai ser tudo o que eles podem oferecer. E quando a gente oferece tudo o que a gente pode oferecer para Deus, Deus começa a realizar milagres. Porque a nossa família não é um lugar perfeito. Não é. A nossa igreja não é um lugar perfeito. A sua empresa não é perfeita. São imperfeições de muitas pessoas imperfeitas ali convivendo junto, que parece um caos, mas Deus é especialista em realizar milagres no caos. Então, cada um exerça o dom que Deus deu para você. Fala, exerça. Você precisa entregar o que você precisa entregar para o mundo. Mas é para servir os outros, não a si mesmo. Se você é alguém que assume a responsabilidade e bate no peito e fala, não, eu faço mesmo, chegou, eu faço, e começa a ficar sobrecarregado com tanta coisa, você está fazendo para si mesmo. Porque de alguma maneira você consegue manipular o ambiente. Você é aceito. Você é amado. Você, as pessoas olham e te acham alguém insubstituível. Insubstituível, eu queria dizer, esse é um lugar de idolatria que Deus não quer que eu e você fiquemos. Muitas vezes você vai precisar deixar as coisas caírem. Para que Deus tenha o espaço que Ele quer ter na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa empresa. Tá bom? Então, tudo que vier para sua mão para fazer, faça. Mas conforme a sua força. Tá bom? E você vai parar de viver cansado, vai parar de ser agressivo aí, tratando mal as pessoas, porque trabalha tanto. Trabalha tanto para um Deus que você não gasta tempo com Ele. É mais importante você passar mais tempo na presença de Deus, conversando com Deus do que fazendo coisas para Ele. Porque Ele quer o seu coração. Tudo que você faz, Deus pode levantar outra pessoa para fazer. Então é mais importante você ter um estilo de vida onde que tudo que você faça não é para pessoas, e sim para Deus. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, bendito seja o teu nome. Santo, 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 santo é o teu nome. Perdoa, Senhor, as vezes que quantas vezes nós queremos manipular o ambiente, manipular pessoas através da nossa entrega. Porque não estamos entregando para servir, mas sim para mostrar o quanto somos bons, o quanto somos competentes, o quanto somos excelentes. Mas nós queremos entregar toda a nossa oferta para o Senhor. E em nome de Jesus, nos dê limites, nos dê, Senhor, noção, bom senso, ética, para não atravessarmos na frente do que o Senhor quer fazer na vida dos nossos irmãos. E que nós possamos administrar a Tua graça de forma tão sábia, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de usar a multiforme graça de Deus, para que nós tenhamos a honra e o privilégio de servir os nossos irmãos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo, dores no corpo, dores na articulação, eu, em nome de Jesus, ministro cura sobre você, em nome de Jesus. Mas se as suas dores são na alma, você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, assim diz o Senhor. E que todas as suas prisões emocionais sejam quebradas agora e você seja liberta em nome de Jesus. Um beijo. Até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.